Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão todos? E espero e desejo que estejam todos bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de revisão para a prova de recuperação final. Lembrando que caso tenham alguma dúvida, ou do conteúdo que já revisamos, ou dos que ainda revisaremos, enviem através do fórum. A equipe está à disposição de todos vocês. Vamos lá! Vamos relembrar alguns pontos importantes? Sei que é um conteúdo que vocês já estudam provavelmente desde o nono ano, mas se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição no chat. Caso estejam assistindo a esta videoaula em outro momento que não o da grade horária, vocês podem também utilizar a ferramenta Fórum. Então vamos lá. Período simples, uma única oração. Período composto, duas ou mais orações, que pode ser por coordenação, quando temos orações independentes, e subordinação, dependência entre as orações. As orações coordenadas, que justamente iniciaremos a revisão hoje, podem ser assindéticas, justapostas, sem conectivos, conjunções, ou sindética, com conectivos. Já as subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas iniciam por conjunção integrante. As adjetivas se encaixam na oração principal, funciona como adjunto adnominal. E as adverbiais, função de adjunto adverbial do verbo da oração principal. É apenas um início, um geral, um mapa mental de tudo que a gente vai ver. De fato, não focaremos em período simples. Partiremos do período composto. Hoje trabalharemos as orações coordenadas, de fato, de maneira bem rápida. Como falei, é uma revisão, apenas para que se lembrem. Caso tenham dúvidas, eu estou à disposição. Na próxima aula, falaremos sobre as orações subordinadas. Mais um mapa mental só para fixarmos as informações. Vamos lá. A frase tem entendimento e compreensão. Então, para ser uma frase, tem que ter o entendimento e a compreensão. A frase pode ser nominal, quando não possui verbo. Exemplo, silêncio. E verbal, quando possui verbo. Faça silêncio. Por se possuir um verbo, é uma oração. Para se ter uma oração, tem que ter verbo. E a partir de então, teremos os períodos simples e composto. Simples, como já vimos anteriormente, temos uma só oração. Composto, temos duas ou mais. O período composto pode ser coordenado por coordenação, coloca ordem na ação, não exerce função sintática e não possui oração principal. Ela pode ser assindética e sindética. Assindética, quando não possui conectivo. Sindética, possui o conectivo. Isso aqui é só uma revisão, porque na verdade falaremos nesta aula de orações coordenadas e na próxima aula das orações subordinadas. E temos a assindética. Vamos lá, novamente. A assindética não possui conectivo. A sindética, sim, possui conectivo, que é a conjunção. As conjunções podem ter valores semânticos. Isso é muito importante. Essa referência ao valor semântico que representa naquela frase. Então, pode ser aditiva. Exemplos: aliás, nem, não só, mas também. Adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Temos as orações subordinadas, que podem ser as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. As substantivas são divididas em subjetiva, objetiva direta e indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. As adjetivas, restritiva e explicativa. E as adverbiais, causal, comparativa, condicional, conformativa, concessiva. Lembrando que as orações subordinadas exercem sempre função sintática da oração principal. Então, teremos a oração principal e a
subordinada que será classificada de acordo com a função que desempenha na frase. Percebem que os nomes fazem referência a conteúdos comuns que já estudamos, objetiva direta, objetiva indireta, quer dizer o quê? Que aquela frase, aquele período faz referência, tem a função sintática de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, aposto e assim por diante. Advérbio, não é mesmo? Então percebam que essa classificação é referente à classificação sintática daquela oração junto à oração principal. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. Um primeiro exemplo de período simples, que pode ser chamado também de oração absoluta. Exemplo de número 1. Na formatura, homenagearei meus pais. Então, percebam que nós temos um verbo, um único período. Exemplo de número 2. A corrupção no Brasil envergonha o coração da nação. Temos aí destacado também o verbo. Terceiro exemplo. Deve haver mais cuidado com os idosos. Neste caso, uma locução verbal, também uma oração absoluta, um período simples. Espero que não tenham dúvida quanto a isso. Iniciando, então, o período composto por coordenação. Um período composto por coordenação é constituído por orações coordenadas. Uma oração chama-se coordenada quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Observe o modelo. Eu lhe trouxe o livro. Se tivéssemos apenas aí, não teria o seu sentido completo? Sim, com certeza. Então, oração coordenada, mas você não o leu. Da mesma forma, em breve faremos a análise. Novamente o exemplo. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Percebam que temos as classificações. Observe no exemplo como a segunda oração não precisa funcionar como o termo da primeira e vice-versa, porque as duas já têm estrutura sintática completa, ou seja, ambas têm sujeito, ambas têm o seu verbo, os seus objetos e assim por diante. Então, as frases têm em si os elementos principais de cada uma delas e não precisam que uma complete a outra e vice-versa. Ainda no exemplo, note que a primeira oração não apresenta conjunção, enquanto a segunda apresenta a conjunção mas. Dependendo da presença ou da ausência da conjunção, uma oração coordenada é sindética ou assindética. Então, quando possui conjunção, como é o caso da segunda, é uma coordenada sindética. Quando não possui, uma coordenada assindética. Fique ligado, a conjunção não exerce função sintática. A conjunção também pode ser chamada de síndeto. Mas com certeza todos os meus alunos do segundo ano já sabem de todas essas informações, não é mesmo? Estamos apenas revisando, fixando. Vamos dar prosseguimento. Período composto por coordenação assindética. E aí, alunos do chat? Assindética possui conjunção ou não possui conjunção? Me ajudem. Participem. Vamos à leitura do exemplo. As horas passam, os homens caem, a poesia fica. Percebam que temos orações independentes. Eu não tenho conjunção ligando também uma à outra. Neste caso, uma oração coordenada assindética. Classificação das coordenadas sindéticas. Então, já vimos exemplo da assindética. Agora falaremos sobre a sindética. As orações coordenadas assindéticas, isto é, sem conjunção,
não recebem nenhuma classificação, são apenas orações coordenadas assindéticas. As coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com o sentido que tem no período. Então, percebam a importância das conjunções. 1. Coordenada sindética aditiva. Exprime uma relação de soma, de adição. Principais conjunções: e, nem, não só, mas também. Exemplo: ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Segundo exemplo: ele não faz o trabalho dele, nem ajuda os colegas. Então, percebam que nós temos valores semânticos aditivos que justamente classificam essa oração. Coordenada sindética adversativa. Então, indica uma ideia contrária à de outra oração, ou seja, uma oposição. Conjunções: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Exemplo: a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Então, percebam a ideia de oposição. Apesar de estar frio, as crianças brincavam na rua. Terceira, coordenada sindética alternativa. Então, exprime possibilidade de opção, de escolha, de alternância. Ou, ora, ora, quer. Exemplo: ou tudo se resolve hoje, ou não viremos mais aqui. Então, percebam a escolha, a opção, a alternância. 4. Coordenada sindética conclusiva. Percebam que o nome é bem sugestivo, né? Exprime uma conclusão da ideia contida na oração coordenada. Conjunções: logo, pois, colocada após o verbo, portanto, por isso. Exemplo: tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Segundo exemplo: ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Então, percebam aí justamente o que está destacado quanto ao pois, porque na coordenada sindética explicativa teremos também a conjunção pois, mas colocada antes do verbo. Exprime uma explicação, uma justificativa ao que está contido na oração coordenada. Então, aí vamos às conjunções. Como eu acabei de falar, o pois, colocada antes do verbo, o porquê e o que. Exemplo: não saia hoje, pois vai chover muito. Está colocada antes do verbo com o valor de explicação. Colocada após o verbo com o valor de conclusão. Concluindo, fechando a ideia central de tudo o que falamos, a oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo da outra oração. Classificação das orações coordenadas: assindética não apresenta conjunção, sindética apresenta conjunção. E aí, até aqui, tudo ok? Todo mundo conseguiu relembrar, fixar? Uma última informação: classificação da coordenada sindética, principais conjunções e mais alguns exemplos. Então, já falamos sobre isso: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Quanto à aditiva, mais um exemplo: nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Então, nós temos uma ideia de adição. Adversativa: ele era muito rico, mas não era feliz. Alternativa: ora o tempo melhora, ora começa a chuva. Conclusivo: este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. E explicativa: volte logo, porque amanhã será tarde. Uso da vírgula entre as orações coordenadas. As coordenadas assindéticas
separam-se por vírgulas entre si. Olhou as árvores, não viu folhagem. Lembram-se que a assindética é a que não possui conjunção? Então, elas se separam através de vírgula. As coordenadas sindéticas, em princípio, separam-se por vírgula, exceto as aditivas, iniciadas pela conjunção e. Exemplos: irritou-se o amigo, mas fiquei inflexível. Segundo exemplo, primo Argemiro sopra os tições e ajuntas as brasas. No segundo exemplo, nós temos o e, justamente não tendo a vírgula, né? Uma oração coordenada sindética aditiva, iniciada pela conjunção e. Não temos a utilização da vírgula. As orações coordenadas sindéticas, introduzidas pela conjunção e, podem vir separadas por vírgula, e isso ocorre em dois casos. Quando as orações ligadas pela conjunção e tiverem sujeitos diferentes, como é o caso, o pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Então, temos sujeitos diferentes, poderia ter a vírgula. Segundo caso, quando a conjunção e vem várias vezes repetidas, constituindo aquilo que, em figura de linguagem, chama-se de polissíndeto. Grita, e esperneia, e chora, e sofre, e ri, e chora. Muito bem, temos aí a repetição da conjunção e, neste caso, a utilização da vírgula. Primeira questão, sei que estão animadíssimos. Acessem o chat, participem, coloquem as respostas, retirem dúvidas. Fico muito feliz com a participação de vocês. Classifique as orações coordenadas abaixo em: se for oração coordenada sindética aditiva, número 1. Oração coordenada sindética adversativa, número 2. Oração coordenada sindética alternativa, número 3. Oração coordenada sindética conclusiva, número 4. E oração coordenada sindética explicativa, número 5. Analisem as conjunções. Qual o seu valor semântico para classificarmos? Primeira frase: não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. B. Fiz tudo o que ela pediu. Ainda assim, não ficou satisfeita. C. Cheguei e fui tomar um banho. D. Ora cumprimenta, ora não cumprimenta. E E. O diretor ainda não chegou, de modo que não podemos começar a reunião. E aí, classifiquem. Como vai ser a ordem de vocês? Estou esperando no chat as respostas. 10 segundinhos. Acho que já foi, né? E vamos à resposta. Então, a primeira, oração coordenada sindética explicativa. A segunda, adversativa. A terceira, aditiva. A quarta, alternativa. E a quinta, conclusiva. Uma breve explicação. Então, temos a frase: não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. Então, ela é explicativa porque exprime uma justificação para o pedido de não falar mais, porque a outra pessoa já ouviu o suficiente. A B é adversativa porque exprime uma adversidade ou oposição. Ou seja, mesmo fazendo tudo o que alguém pediu, essa pessoa não ficou satisfeita. C, aditiva, porque expressa a ideia de soma, ou seja, as coisas que fiz. Cheguei e tomei banho. D, alternativa, porque exprime fatos que se alternam. Cumprimentar, não cumprimentar. E é conclusiva, porque conclui que na ausência do diretor, a reunião não pode começar.
Espero que não tenham ficado com dúvidas. Qualquer, me enviem no chat. Questão de número 2. As conjunções coordenadas são aquelas utilizadas para ligar as orações coordenadas e, dependendo da função que exercem na frase, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Assinale a alternativa incorreta sobre a classificação da conjunção utilizada. Letra A. Vou ligar para ele. Logo saberei o que aconteceu. Conclusiva. B. Saímos de férias em agosto e tomamos muito sol. Aditiva. C. No final do ano, ganhou um bom presente, pois tirou notas muito boas. Conclusiva. D. Ora está feliz, ora está triste. Alternativa. E é, estudarei a noite toda, porque estou atrasado. Explicativa. Alunos do chat, com certeza já participando, colocando as respostas, retirando dúvidas. Quem ainda não acessou, acesse e participe. Quero respostas. 10 segundinhos. Podemos? Devemos? E aí? Vamos à resposta. Resposta letra C. No final do ano, ganhou um bom presente, pois tirou notas muito boas. Na verdade, está explicando, não concluindo. Então, a alternativa correta, que na verdade é a incorreta, é a letra C. A oração incorreta apresenta uma conjunção coordenativa explicativa e não conclusiva. Isso porque ela explica um fato. Por conta de ter ido muito bem na escola, ele ganhou um bom presente no final do ano. Então, é uma explicação, não uma conclusão sobre algo. Questão de número 3. Questões tranquilíssimas, não é mesmo? Primeira frase. Gosta de praia, mas também de montanha. Segunda frase. Tem fome, mas não come direito. Das orações acima, as conjunções destacadas transmitem a ideia de. Então, nós temos o mas na primeira frase e o mas na segunda frase. Qual o valor semântico desses termos destacados? A me diz que é adição e oposição. A B, adição, conclusão. C, explicação, oposição. D, explicação, conjunção. E E, alternância e oposição. Vamos ler de novo? Gosta de praia, mas também de montanha. E aí? Tem fome, mas não come direito. Aqueles 10 segundinhos, né? Não vamos acelerar tanto. Participem. Já podemos, né? Resposta, letra A, adição. Gosta de praia e também de montanha. Mas também de montanha, então gosta de ambos. Adição. Tem fome, mas não come direito. Então, apesar de ter fome, não come direito. Uma relação de oposição. Então, percebam, não fixe. Ah, professora, mas o mas sempre tem a ideia de oposição. Leiam a frase, identifiquem a conjunção e classifiquem. Então, a alternativa correta é a A. Embora a conjunção mas esteja sendo utilizada nas duas orações, ela transmite ideias diferentes. Na primeira, o mais é utilizado para indicar a soma, adição. Já na segunda, a conjunção transmite a ideia de oposição. A pessoa tem fome e, mesmo assim, não está comendo direito.
Espero que tenha ficado claro. Não se apeguem a determinada conjunção e aquela definição. Ah, professora, mas está escrito que o mas é de oposição. Analisem o contexto. Isso é muito importante. Tudo é muito variável. Última questão de hoje. FUVEST. Dentre os períodos transcritos abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração coordenada sindética adversativa. O que devemos fazer? Assinalar a alternativa correspondente a esse período. Então, o que estamos procurando? Uma oração coordenada sindética adversativa. Atentem-se quanto à conjunção e seu valor semântico. Letra A. A frustração cresce e a desesperança não cede. B. O que dizer sem resvalar para o pessimismo? A crítica pungente ou a autoabsolvição? C. É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. D. Sejamos francos. E em termos mundiais, somos irrelevantes como potência econômica, mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos como população. E aí, queridos, A, B, C, D ou E? 10 segundinhos para que vocês possam reler, identificar a conjunção e classificar. Estamos procurando uma oração coordenada sindética adversativa. Podemos? E aí, pessoal do chat? A, B, C, D ou E? Resposta correta, a letra E. Atentem-se quanto à conjunção. Então, a alternativa é, não vou ler novamente a frase, a conjunção mas traz a ideia de oposição, contraste ou compensação. Isso quer dizer que somos irrelevantes como potência econômica. Apesar disso, somos extremamente representativos como população. Então, em termos mundiais, somos irrelevantes como potência econômica, mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos como população. Muito bem aos alunos que participaram e acertaram essa questão. E vamos finalizar por aqui. Lembrando que todo este material estará disponível no AVA após a exibição desta videoaula. Preparem-se para a próxima, teremos as orações subordinadas. Então, já revisem, já estudem, já venham preparados para retirar muitas dúvidas, acrescentar informações através do chat e do fórum. No mais, agradeço a participação de todos. Desejo que tenham uma excelente continuidade de semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.